Então, pergunta 42 do Catecismo: como deve ser lida e ouvida a palavra de Deus? Coloca a resposta para mim: com diligência, preparo e oração, para que a aceitemos com fé, guardemos nos corações e a pratiquemos em nossas vidas. Então, 3 atitudes: primeiro, diligência, preparo e oração. Então essas são as 3 atitudes que a gente deve ter antes de ouvir ou ler a palavra de Deus. Para que a gente tem que tomar essas 3 atitudes? Ele segue e diz: para que a aceitemos com fé. Primeiro, quando ela vier, a gente receba ela com fé. Depois, para que a gente guarde ela no coração. E terceiro, para que a gente pratique ela nas nossas vidas. Então, 3 atitudes visando 3 propósitos, certo? Então a palavra de Deus deve ser lida e ouvida de forma muito atenta pelo nosso coração, pelos nossos ouvidos e pela nossa alma. Olha aí os versículos que eu coloquei. Primeiro versículo que eu coloquei aí, 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Só comentando rapidamente o versículo 16, você percebe que a própria Bíblia diz que ela mesma é inspirada por Deus e que ela tem algumas utilidades na sua leitura ou na sua pregação. Ela é útil para alguns propósitos. E aí o primeiro é o ensino. Então toda a palavra de Deus é inspirada para nos ensinar em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas. A gente costuma dizer que a Bíblia é o nosso manual de regra, né? Como se fosse o manual ali do que vem num produto que você compra. A Bíblia é o nosso manual, então ela tem ensinamento para todas as áreas da nossa vida. Ela é a mesma de ontem, de hoje e de amanhã, e sempre vai ter resposta para os nossos questionamentos, sempre vai ter ensino. Mas aí ele segue e diz que a Bíblia também serve para repreender. E esse é um grande problema nos dias de hoje, que as pessoas querem a Bíblia às vezes como ensino para prosperar, ensino para ter um bom casamento, ensino para ter paz, ensino para ter bênção, ensino para ter um monte de coisa, ensino para cura. Só que ninguém quer a Bíblia também útil para repreender, para correção, como diz numa sequência, e para educação na justiça, ou seja, para nos tornar cada vez mais justos à semelhança de Jesus. Então, um comentário breve que eu queria fazer sobre esse texto. Então, voltando aí para a nossa pergunta, como deve ser lida e ouvida a palavra de Deus? Irmãos, a Bíblia, a primeira coisa que a gente deve pensar, ou a primeira coisa que a gente deve ter claro, antes de ir para a Bíblia ler, ou antes de ir ouvir a Bíblia, é que a Bíblia não é um livro qualquer. Infelizmente, o liberalismo teológico, e com o passar dos anos, alguns pastores e alguns teólogos começaram a fomentar a ideia que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eles diziam assim: olha, a Bíblia é um livro escrita por homens que contém palavra de Deus, porque existem passagens da Bíblia que são difíceis de explicar, não é verdade? Existem passagens da Bíblia que são difíceis de engolir. Então, o que foi a solução que o ser humano espertão resolveu fazer? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. É aquilo que é difícil de explicar, aquilo que é difícil de engolir, a gente diz que foi o homem que colocou ali, a gente diz que foi Paulo que inventou, a gente diz que foi Isaías que colocou, sendo que isso é uma grande heresia, uma grande bobagem, uma grande soberba. É melhor dizer: olha, meu irmão, eu sinceramente não tenho conhecimento para explicar essa passagem. Olha, meu irmão, essa passagem é muito difícil, essa passagem é muito dura, essa passagem, quando chegar no céu, Deus vai esclarecer melhor para a gente, mas se Deus colocou aqui, está aqui, é Bíblia. O ser humano quer sempre dar uma resposta para aquilo que às vezes não tem. Então qual é a resposta? Não, vamos dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque algumas passagens meio tenebrosas aqui, a gente passa de lado. Lembro, certa feita, a gente num estudo como esse, né? O Sandro me perguntou numa passagem aqui, onde, né, Deus mandava Israel invadir e matar todo mundo. É uma passagem complicada, difícil de engolir, difícil de explicar, difícil de aceitar. Mas e aí, vou fazer o quê? Vou dar uma de esperto e vou dizer: não, essa passagem inventaram, isso aí é carnalidade. Não, a Bíblia está dizendo que é boa. Chegar no céu, Deus esclarece para a gente com mais profundidade. Mas eu não posso dizer que a Bíblia contém. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. Homens de Deus
foram inspirados a escrever aquilo que a gente tem hoje como Sagradas Escrituras, 66 livros da Bíblia. Então, a Bíblia ela é inspirada, ela também é inspiradora, ela nos inspira, ela nos dá ânimo, alegria, fôlego de vida, ela nos dá avivamento, ela nos dá às vezes escape, só que ela não é só inspiradora, porque ela pode não inspirar alguém pode olhar e falar, não, a Bíblia não me inspira, mas ela por si só é inspirada. A Bíblia não precisa inspirar ninguém para ela ser inspirada, o conteúdo dela é inspirado porque veio do próprio Deus, veio do próprio Espírito de Deus, então ela é a palavra de Deus, guarde isso. Muita gente pregando, ela contém, não, ela é a palavra de Deus. A Bíblia exala a voz de Deus. A Bíblia tem uma frase muito conhecida na internet que diz assim: você quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus falar em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus por meio das Sagradas Escrituras. Às vezes a gente fica procurando, aqui e ali, pastor fulano, pregador fulano, para ouvir a voz de Deus, quando basta que leiamos a Bíblia em voz alta, e Deus vai falar com a gente, certo? Deus vai confirmar no nosso coração aquilo que a gente está lendo. Então a Bíblia é aquilo que Deus queria que a gente tivesse como palavra dele. Pronto, final. Por isso que a gente diz que o pastor, o presbítero, o professor, ele tem que se ater àquilo que está na Bíblia, porque se Deus quisesse que eu inventasse alguma coisa, Deus teria colocado na Bíblia. Se Deus quisesse alguma coisa a mais, Deus tinha colocado na Bíblia. Deus não ia agora usar a minha pessoa para trazer algo novo. Então tudo que Deus queria trazer para o seu povo está de Gênesis e Apocalipse, ponto. Não tem nada para tirar, nada para acrescentar, até porque a Bíblia inclusive nos exorta a não tirar e não colocar nada. Então a gente não precisa ir além nem ficar aquém. A gente permanece na Bíblia, porque ela é a voz de Deus para o seu povo. Quando Deus abriu, é claro que isso é figura de linguagem, foi o Espírito Santo que inspirou, mas Deus abriu os lábios dele e sussurrou para o seu povo aquilo que ele queria nas Sagradas Escrituras. Então isso significa que quando eu chego diante da Bíblia, claro, eu não idolatro o pedaço de papel, eu não idolatro aquela Bíblia. Se amanhã depois ela cair aos pedaços, enfim, vou trocar por outra, vou ficar bem chateado, tem várias marcações, mas eu não idolatro aquele pedaço de papel, mas o conteúdo para mim é vivo, o conteúdo para mim tem que ser reverenciado, o conteúdo para mim, eu tenho que chegar diante dele com cuidado, eu tenho que chegar diante dele de forma especial, como diz lá, com diligência, com preparo, com oração. Eu tenho que chegar diante da Bíblia não como se eu estivesse lendo um jornal de hoje, de ontem, de amanhã, certo? Eu chego diante da Bíblia sabendo que ali eu tenho palavras de vida, ali eu tenho a história do povo de Deus, ali eu tenho a história do Deus de Israel e do meu Deus. Então eu tenho que ser diligente, eu tenho que me preparar, eu tenho que orar e levar a leitura ou o ouvir da Bíblia, levar a sério. O problema, de novo, e aí eu vou entrar nessas questões atuais nossas, é que a gente está banalizando demais as coisas de Deus, a gente está humanizando demais as coisas de Deus. Repito, a gente aqui não é extremamente neurótico, extremamente, como é que eu vou dizer, enfim, me fugiu a memória. A gente não é bitolado, a gente não é totalmente, enfim, mas a gente tem que acreditar, gente, no espiritual, a gente tem que acreditar na presença real de Deus e na palavra de Deus, porque senão, de novo, a gente banaliza muito, a gente racionaliza muito, a gente humaniza muito. Aí vira, o pastor está falando mais um pouco da Bíblia, já conheço, já li ela toda, já estou na igreja há 30 anos, já sei, de cós salteado, já conheço essa doutrina. Então a gente tem humanizado demais, a gente tem racionalizado demais. Claro, não somos aquele povo da fé cega, não somos aquele povo de uma fé louca e totalmente mística, mas sim, a gente tem fé de que a palavra de Deus é viva, ela opera, ela se renova, ela fala, ela faz milagres, ela tem respostas, ela tem palavra para as nossas vidas. Então tem que levar a sério, tem que ter reverência, é como se Deus estivesse nos falando. Então a gente se prepara para ouvir o que Ele tem para nos dizer. E aí o que a gente faz? A gente para um pouco de falar, porque a gente gosta muito de falar, e a gente só lê, a gente só escuta e deixa Deus falar. Tem um teólogo, não anotei o nome dele aqui,
mas certa feita ele disse que uma das nossas atitudes quando vamos à Bíblia, ou lê-la, ou ouvi-la, deveria ser tapar a boca com as nossas mãos, porque a gente sempre tem algo a falar, algo a comentar, algo a acrescentar, algo a explicar, até para o próprio Deus. E ele diz, olha, a gente deveria tapar a boca e atentar mais com os olhos e com os ouvidos, ouvir mais, ver mais o que Deus está falando e falar menos. Quando a Bíblia está falando, Deus fala, a gente se cala. Quando alguém está expondo a Bíblia, Deus fala e a gente presta atenção, a gente ouve. Então um teólogo dizia isso. É claro que isso não impede você de clamar, né, irmãos? Estou falando de oração, estou falando de leitura e de ouvir a palavra de Deus. Então, no momento de ler e de ouvir a palavra de Deus, a gente se cala e presta atenção, a gente se cala e reverencia. Mas quando a gente está orando, claro que não, a gente clama, a gente pede, a gente fala, a gente insiste, mas as coisas são diferentes. Eu gosto muito de citar a igreja do pastor Jonas. A nossa igreja, graças a Deus, a gente não tem grandes problemas com isso, grandes problemas, mas de vez em quando acontece. Mas eu sempre me surpreendi muito com a igreja do pastor Jonas, que está sempre aqui, que o culto lá de manhã começa às 7 da manhã, e lá tem 20 minutos de oração. O culto começa assim, com 20 minutos de oração, depois tem 2, no máximo 3 louvores, e logo em seguida vem um período de pregação. E lá a pregação sempre foi muito extensa, lá a pregação sempre leva 50 minutos ou mais. Aqui a gente leva também algo parecido com isso. Mas o que sempre me chamou a atenção na igreja do pastor Jonas é que, é claro que o pastor Jonas é um camarada muito durão, mas sempre me chamou a atenção é que as pessoas lá não piscam durante a pregação. E uma vez eu me perdi lá, eu me perdi no cronômetro. Eu sempre fico com o cronômetro ligado. Eu estou aqui agora, eu estou com o cronômetro, tem 11 minutos e alguns segundos. Eu me perdi, e eu preguei lá quase 1h20. Irmãos, ninguém levantou para ir no banheiro. Eu não vi ninguém bater na cabeça. Eu não vi ninguém fazendo cara de, cara, não vai acabar logo não, vai parar de falar não. Ninguém. É um negócio impressionante. As pessoas têm mesmo uma reverência diferente. Repito, aqui eu não tenho grandes problemas com relação a isso, mas é lamentável. Tem igrejas que a pregação começa, o grupo de louvor o primeiro a meter o pé, eles acham que eles são só adoradores. Que grande bobagem. Tem gente que não aguenta ficar 50 minutos ouvindo a palavra de Deus, dá taxinha no banco. Mas em compensação, né, é até ridículo falar isso, porque isso é comum, isso é uma frase também de internet, mas é ridículo. A gente fica vendo às vezes novela 1h e pouca sem levantar. A gente vai para o cinema e fica 2 horas. Na minha época filme durava 1, agora filme de cinema é de 2 a 2h20, e ninguém levanta para não perder um pedacinho, né, do filme. Por exemplo, a gente pega horas de engarrafamento e segura a vontade de ir no banheiro, mas na presença de Deus não há reverência. De novo, não somos religiosos, não somos bitolados, não somos aqui alienados ao ponto de vai perder a salvação porque foi no banheiro, mas há uma falta de reverência, há uma falta de prioridade, há uma falta de temor, há uma falta de diligência, de preparo, quando a palavra de Deus está sendo exposta ou quando o culto está acontecendo. E isso revela que a gente tem perdido temor e tremor, que a gente perdeu a noção do que é a palavra de Deus. A gente perdeu a noção, porque a gente acha que a Bíblia é apenas um livro que traz informação para a minha vida. O pastor hoje vai me dar informação para eu usar durante a semana. O pastor hoje vai me dar instrução para eu colocar em prática durante a semana. Também. Mas antes de ser o pastor trazendo informação e instrução, é Deus falando comigo e contigo. É Deus falando primeiro comigo, depois com você. Então é necessário fé de novo, é necessário diligência, oração, preparo, temor, tremor, cuidado, atenção diante da palavra de Deus. Senão a gente chega diante dela como se fosse de novo uma mera instrução, uma mera palestra, uma mera apresentação. E aí, felizmente, muitas pessoas vão atrás dos pregadores que são mais eloquentes, mais poderosos, mais aptos na oratória, porque a pessoa está preocupada no show, a pessoa está preocupada na apresentação. Fulano, que vê o jeito de fulano falar e pregar, porque a pessoa está preocupada na informação, na apresentação, e não no conteúdo. Já falei isso aqui, há um tempo atrás, as maiores pregações, na época dos puritanos, eram lidas de forma, monótona, lida de forma comum, sem aumentar o tom de voz, sem alterar. Então assim, a gente
tem que tomar cuidado com o que a gente está buscando na hora de ouvir a palavra de Deus, porque devemos abraçá-la com fé, como diz lá no finalzinho. Para que a gente tem que chegar diante da palavra de Deus com diligência, preparo e oração? Para que aceitemos com fé, guardemos no coração e pratiquemos em nossas vidas. Então essa é a ideia, nós devemos praticar. Pouco tempo agora a gente citou esse texto, né? Jesus não disse, olha, se me amais, vocês vão sentir um negocinho no coração. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso que Jesus diz. Então, se a gente leva a sério essa história de que amamos a Deus e a Jesus, a gente também deve levar a sério quando ele diz, guardem os meus mandamentos. E como guardar os mandamentos? Ouvindo a palavra, lendo a palavra. Então, irmãos, eu sei que a vida da maioria dos irmãos é corrida, eu sei que a nossa vida é cheia de muitos afazeres, e às vezes não sobra tempo para ler com frequência a Bíblia em casa. Então o mínimo que a gente deve ter é esforço e tentar estar na igreja sempre que a palavra de Deus é exposta, para ouvi-la e atentar, aprender, abraçá-la com todo cuidado. Então o ideal é que leiamos, claro, a Bíblia em casa, mas já que não dá, a gente deve levar a sério ouvir a palavra de Deus. Então a gente deve se aproximar diante da palavra de Deus com uma atitude de reverência. Se o próprio Deus, e aí, né, de novo, tem que fazer um paralelo, em algumas igrejas, basta que o camarada bata o pé no chão e diga, eis que te digo, que todo mundo para ouvir. Pode ser a maior bobeira, pode ser a maior profetada, pode ser a maior bobagem. O camarada está profetizando aqui, mas em casa é um ímpio. Mas todo mundo para ouvir, porque a galera, aí é Deus falando. Mas se chegar simplesmente alguém na simplicidade e ler um capítulo da Bíblia, não é Deus falando. Então, gente, a gente deve ouvir a Bíblia, ler a Bíblia, se perguntando, se Deus estivesse aqui agora, se fosse Deus falando agora, se Deus realmente se manifestasse aqui no nosso meio, não ia ficar ninguém, a gente ia ser tudo fulminado, porque ninguém aguenta a glória de Deus. Mas enfim, suponhamos que Deus pudesse se manifestar e a gente não fosse fulminado, ninguém morresse por causa da glória de Deus, e Deus começasse a falar, alguém ia levantar para ir no banheiro? Alguém ia deixar de prestar atenção? É Deus que está falando. Então, irmãos, eu acho que isso é muito importante, é muito útil ouvir, falar e lembrar acerca de como deve ser lida e ouvida a palavra de Deus. Devemos escutar com cuidado, de forma diligente, nos submeter à palavra de Deus, estar ansiosos por ouvir a palavra de Deus, ansiosos pelo que vai ser pregado, pelo que vai ser falado, pelo que vai ser explicado, o que vem no capítulo seguinte, o que acontece depois. A gente deve ter esse desejo, certo? Vamos lá, bota para mim aí. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 155: como a palavra de Deus se torna eficaz para a salvação? O Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores. Então, como que a palavra de Deus se torna eficaz para salvar o pecador? Por meio da leitura e especialmente por meio da pregação. O Espírito vai, ilumina o pecador, convence e humilha ele dos pecados, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer os seus corações em santidade e conforto mediante a fé para a salvação. Então quem faz tudo isso? O Espírito. Mediante o que? A leitura ou a pregação da palavra. Salva, justifica, santifica, purifica, coloca de pé, acrescenta dons, talentos, aumenta a fé, vai nos moldando à semelhança de Jesus. Como? Leitura e pregação da palavra. Leitura e pregação da palavra. Se não tiver isso, não tem crescimento, não tem aperfeiçoamento, não tem santidade, não tem nada, porque é o Espírito que atua por meio da palavra, certo? Próximo. Como a palavra de Deus deve ser lida? Aí foi a mesma pergunta, né, que o nosso catecismo fez, só que essa é um catecismo de mais de 200 anos. Diz assim: as Sagradas Escrituras devem ser lidas com um alto
e reverente respeito, com firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus, e de que somos, e que somente Ele pode habilitar-nos a entendê-la. Então só o Espírito pode habilitar a nossa mente a entender a palavra de Deus. Por isso é preciso oração, para que o Espírito ilumine a nossa mente acerca da palavra dele. Crer, entendê-las com o desejo de conhecer, crer e obedecer à vontade de Deus. Nelas, reveladas com diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito, com meditação, aplicação, abnegação e oração. Então, só para fechar aí, a gente já falou bastante sobre isso, mas é apenas um catecismo, só para vocês terem uma ideia, de mais de 200 anos atrás, se eu não me engano, é de 1600 e pouco esse catecismo. Depois eu vou ver a data certinha, que eu sempre falo, mas nunca falo a data certa para vocês, mas com certeza tem mais de 200 anos, e você vê a concepção, a clareza, a profundidade que os antigos tinham sobre a palavra de Deus. E hoje ficou lembrando de cultos em que se tem horas e horas de testemunhos, de profecias, de louvor, que é importante que tenha, mas quando chega na hora da palavra, o dirigente diz para o pregador: tem 20 minutos. Se vira nos 30 aí. Ou seja, a palavra não tem espaço mais nenhum. Bota aí, Guilherme, para mim. Outra, 160. Que se exige dos que ouvem a palavra pregada? Então, o que se exige de vocês que estão escutando a pregação? Exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam, de atender a ela com diligência, preparação e oração. Mesma coisa que a gente já falou. Que comparem com as Escrituras. Então comparem o que vocês estão ouvindo na pregação com as Escrituras. Aquilo que ouvem, é isso mesmo, né? A vista hoje está fraca. Que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito com a palavra de Deus. Que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em sua vida. Então essa é a atitude de qualquer pessoa quando escuta a pregação do Evangelho, inclusive eu, quando prego, porque primeiro faço para mim, certo? Próxima pergunta então. Alguém quer falar sobre isso, irmão? Sobre a palavra de Deus, como deve ser ouvida, como deve ser lida? Pode falar. Sim. E outra coisa que não sei se vocês pegaram, eu vejo quando na pregação, não sei se é isso que é falar apóstolo Paulo. É apóstolo Paulo que fala, mas Deus está falando através da palavra. Sim, o apóstolo Paulo inspirado, né? Uhum. Eu não sei se é isso que está levando aí Acho que pode ser um dos efeitos, Shirley, mas acho que a maior parte do problema é realmente o pecado que ainda habita em nós. Eu falo aqui, mas é claro que se eu não vigiar, amanhã serei eu. Claro que eu, talvez pelo fato de ser pastor, tenho a minha rotina de leitura todo dia, de estudo todo dia, até porque se eu não fizer, não tenho que pregar, não tenho que falar, não tenho que ensinar, não tenho como expor. Mas a verdade é que a carne milita contra o espírito. A verdade é que a nossa carne não quer, porque é cansativo, porque exorta,
entendeu? Porque é duro as palavras de Deus. Então, no fundo, o maior problema é realmente o pecado, e ele vai habitar em nós até que Jesus volte para nos buscar. Então, o que a gente deve fazer? Lutar contra ele, dominar essa nossa tendência de não querer se submeter, de não querer ouvir, de não querer ler, de não querer aprender. É algo que eu acho que está mais relacionado a isso, ao pecado. Mas às vezes a gente se entrega, a gente relaxa, baixa a guarda. Mas concordo que talvez as pessoas precisam ter mais essa convicção de que quando a gente está lendo um livro da Bíblia, o autor é apenas uma ferramenta, um instrumento usado por Deus, mas na verdade quem fala é o próprio Deus, certo? Vamos para a próxima. 43. O que são sacramentos ou ordenância? Isso é fácil, né, irmãos? Os irmãos conhecem. Os sacramentos ou ordenanças dados por Deus e instituídos por Cristo, ou seja, o batismo e a ceia do Senhor, são sinais e selos visíveis de que somos unidos como uma comunidade de fé por sua morte e ressurreição. Pelo uso que fazemos dessas ordenanças, o Espírito Santo declara mais plenamente e sela as promessas do Evangelho para nós. Então agora a gente vai falar sobre duas coisas, irmãos. Duas coisas não, né? Uma coisa, sacramento ou ordenança, uma coisa só, que na verdade são dois elementos, o batismo e a ceia. Mas vamos falar depois do texto. Bota para mim aí um versículo. Botei 2 versículos bíblicos bem conhecidos. Ide por todo o mundo, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, primeira ordenança ou primeiro sacramento, batismo. O segundo, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então, a segunda ordenança ou sacramento deixado pelo nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, primeira coisa que tem que ficar claro quando a gente fala de sacramento ou ordenança é que ele deve ser respeitado, ele deve ser utilizado também como a palavra de Deus, com diligência, com oração, com cuidado, mas o sacramento não pode ser valorizado ao ponto de que ele vire um fim em si mesmo. O que eu quero dizer? O sacramento ele não pode ser exaltado ao ponto de o pão e o suquinho de uva terem poder. O sacramento não pode ser idolatrado ao ponto de o batismo ter poder para lavar pecado, como diz a Igreja Católica, que o batismo de crianças lava pecado. Então, são sim sacramentos, são sagrados, são instituições divinas, ordenadas pelo Senhor Jesus, têm propósitos de abençoar a nossa vida, contudo, eles não podem ser profanados, destoados, eles não podem ser idolatrados. Então a gente deve usar as ordenanças de Deus da forma que Ele nos mandou, com gratidão, honrando-as, reverenciando-as, utilizando delas com consciência, porque o próprio apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de tomar a ceia. Então, irmãos, primeira coisa que a gente tem que ficar atento é: os sacramentos, as ordenanças, são bênçãos de Deus para a nossa vida, mas elas em si não são um fim. O fim é Deus, o fim é a glória de Deus, o fim é a presença do Santo Espírito, o fim são as bênçãos de Deus derramadas sobre a nossa vida. E o sacramento é apenas um instrumento, uma ordenança dada por Deus para que faça parte da nossa vida, para que nos alimente, para que nos abençoe, para que nos comunique a graça de Deus no decorrer da nossa vida. Então, cuidado com isso, certo? Porque alguns irmãos, eu já disse isso aqui, eu acho, alguma vez, certa feita eu fazia parte de uma igreja em que o irmão não queria jogar fora o pãozinho da ceia que sobrou. Falei: irmão, não dá para fazer um sanduíche, não dá para fazer um misto quente, o pão está partido. Mas ele não queria jogar fora, porque ele tinha ainda uma alma católica que acreditava que aquele negócio era o corpo de Cristo.
e ele não queria jogar fora, ele estava constrangido de jogar o pãozinho fora, e tive que explicar para ele que aquilo era só pão, que na presença, no momento do culto, a gente acredita que o Espírito de Deus se faz presente, que o Cristo se faz presente de forma espiritual, visita cada um dos crentes, e aquilo é apenas um símbolo, aquilo é apenas um meio externo de algo que está acontecendo internamente, no coração, na alma. Mas ele tinha receio, ele estava constrangido de jogar fora. Ele me perguntou, mas é assim, vamos jogar no lixo? Eu falei, é assim, vamos jogar no lixo. Se o pão estivesse inteiro, a gente levava para casa, igual o pão que Eneida faz, que todo mundo quer levar para casa. A ceia nem acabou, Mateus é o primeiro a querer furtar o pão da ceia, não é isso, Mateus? Então, quando o pão está bonito, inteirinho, a gente leva para casa, passa um requeijão e come. Mas o pão já está partido. Então, por quê? Porque as pessoas distorcem o propósito do sacramento, distorcem o propósito da ceia. Já falei um pouco sobre isso. Uma distorção do propósito do batismo, dizer que o batismo salva. Outra distorção, pessoas que não batizam ninguém se não for no rio, se não for na água corrida. Outra distorsão, ao meu ver, da Igreja Batista, se a gente for para lá, se você se transferir para a Igreja Batista, eles querem te batizar de novo, porque eles acham que jogar água na cabeça não basta, tem que mergulhar, tem que dar um caldo. Então é destoar, é distorcer o propósito do batismo. É um símbolo, é um simbolismo, é uma ordenança. Então, se você começa a dizer que a quantidade de água interfere no batismo do fulano, meu irmão, se é na piscina, se é no rio, ou se é na igreja, interfere, se é no chuveiro, pode ter certeza, você já está colocando a ordenança no lugar do Deus que batiza, do Espírito que batiza com o Espírito Santo. O maior propósito é o Espírito Santo, que entra no coração e o crente é batizado com ele, e não quantidade de água, certo? Então, cuidado com isso. Então, voltando para cá, não pense, ninguém deve pensar que só porque foi batizado ou só porque tomou ceia, agora eu sou crente. Não, se o batismo ou a ceia, que são elementos externos, não forem confirmados por algo interno no coração, não adianta de nada, não adianta de nada. Então existem dois sacramentos, o batismo, que é uma vez só, logo após ou um tempo depois da conversão, uma vez por todas. Por isso que a gente diz, a gente não aceita ser batizado de novo. Acredito que todo crente que se transfere para uma batista deveria repensar esse momento, repensar se submeter a um novo batismo, certo? O único caso em que algumas igrejas, se não me engano, a presbiteriana e a batista, e eu até concordo, batizam de novo, é no caso quando a pessoa vem de igrejas que são consideradas declaradamente hereges. Então, por exemplo, Universal, a presbiteriana batiza de novo, e outras igrejas batizam de novo, Universal, Mundial do Poder de Deus. Essas igrejas, algumas igrejas estão batizando de novo, porque aí creem que foram batizados por pessoas que não têm autoridade para fazê-lo, não são verdadeiros ministros do Evangelho e foram batizados debaixo de uma heresia, de uma igreja herege apóstata. Certo? Então, algumas igrejas estão batizando de novo pessoas que vêm dessas denominações. Com exceção disso, não acho que a gente deve se submeter a um novo batismo, porque é um só. Outra coisa, segunda, ceia do Senhor. Essa é diferente do batismo, porque ela tem uma regularidade, porque o próprio Jesus mandou fazer isso em memória de mim todas as vezes que comerdes. Já falei isso aqui, num dia de ceia da igreja. Antigamente, com mais frequência, as igrejas faziam toda semana, todo culto de domingo. Aí convencionou-se a fazer uma vez no mês, mas existem igrejas que fazem a cada 6 meses, ainda tem igrejas hoje que fazem mensalmente, tem igrejas que fazem na forma de refeição, tem lá o momento do pão e do suco, mas depois daquele momento tem uma refeição mesmo, porque acreditam que Jesus naquela época estava comendo mesmo, estava fazendo uma refeição. Então existem essas diferenças, mas a ceia do Senhor tem que ser ministrada de acordo com aquilo que ele mandou, certo? Guardando essas diferenças que eu acho que não tem nenhum problema. Então, a gente chama de ordenança por quê? Porque Jesus mandou, ide por todo mundo, batizando, fazendo discípulo. Jesus mandou, toda vez que comer o pão, fazer memória de mim, beber o cálice, fazer... Então Jesus mandou, então é ordenança. E por que é sacramento? É sacramento porque por meio delas acreditamos que o Espírito Santo nos visita, acreditamos que por meio delas, volta lá na resposta, acredito que por meio delas, olha lá, pelo uso que fazemos delas, dessas ordenanças, o Espírito declara plenamente
e sela as promessas do Evangelho sobre a nossa vida. Então não é a água que traz bênção, não é o pão nem o suco de uva, mas o Espírito Santo, por perceber que ao se batizar a gente está se identificando com a morte e ressurreição de Cristo, ao tomar a ceia a gente está dizendo: Maranata, a hora vem Senhor Jesus, lembrando da morte dele até que ele venha. Então o Espírito nos identifica como cristãos que fazemos parte do corpo de Cristo, que obedecemos a sua ordenança, e assim sendo, as graças de Deus são derramadas sobre a nossa vida. Por isso é sacramento, não porque o pão é santo, não porque a água é santa, mas porque o Espírito Santo vem santo sobre a nossa vida, naquele momento. Então, irmãos, guarde esses detalhes. Então, não são apenas experiências pessoais, mas são sacramentos, ordenanças para serem vividos em comunidade. E aí que entra outro problema, né? Daquele camarada que é desigrejado, que diz que eu sou a igreja, né? Quase eu sou universal, eu sou a igreja, fico na minha casa, pastor, e eu mesmo sou a igreja. Sendo que o sacramento, ceia e batismo, não dá para ser feito sozinho, bonitão. Ele mesmo vai se mergulhar e vai se batizar, ele mesmo vai servir a ceia para ele. Então assim, você vê que ele diz ali, somos unidos, né? São sinais e selos visíveis de que somos unidos como uma comunidade de fé na morte e na ressurreição de Jesus. Então são elementos para que sejam utilizados na família de Deus, na comunidade de fé, quando o povo se reúne. Precisa estar toda a igreja? Não. Algumas pessoas, alguns pastores vão ficar de cabelo em pé se me ouvir falando isso, mas eu não vejo nenhum problema. Se você está num culto familiar na sua casa, sei lá, um culto de família, um culto de Natal, onde, claro, aqueles que vão comungar são crentes, você simplesmente fazer uma ceia na sua casa, não vejo nada de errado. Não acho que tem que o pastor reunir a igreja toda, fazer aqui dentro do templo, não. Acho que se a gente fizer num sítio, numa praia, onde fizermos, desde que a gente esteja naquele momento parando para trazer à memória a morte, a ressurreição de Jesus até que ele venha, se a gente parou para dedicar a ele aquele momento, a gente vai orar com fé e o Senhor vai receber. Então, irmãos, a gente tem que entender, o propósito não é o pão, não é o suco, não é a água, o propósito é que o Espírito Santo veja que por meio daquela atitude a gente está dizendo claramente, a gente está anunciando para aqueles que nos veem ser batizados, a gente está anunciando para aqueles que nos veem tomando ceia, que a gente obedece aos mandamentos de Jesus e que a gente vai fazer até que ele volte. Já te dou a palavra. Então, é uma ordenança, são ordenanças para serem praticadas dentro da igreja de Deus, dentro do povo de Deus. Quando eu falo dentro da igreja, dentro do povo. Então a confissão de fé do Westminster, essa que a gente usa sempre ali, a gente usa o catecismo, ela diz assim: as ordenanças são uma marca visível entre aqueles que pertencem à igreja e o restante do mundo. O que ele está querendo dizer? É uma marca visível de que só os crentes têm. Contudo, entretanto, todavia, é verdade que falsos crentes podem se batizar, podem tomar ceia e ainda assim não serem cristãos de verdade. Mas se você olhar apenas externamente, o batismo e a ceia distinguem o crente de qualquer ímpio, certo? Então, são sinais e selos. Por que são sinais e selos? São sinais porque eles simbolizam a morte de Jesus, certo? O pão e o suco de uva, e simbolizam a morte e a ressurreição, o batismo. Então são sinais, por isso, eles são sinais, eles simbolizam, eles apontam, eles nos lembram. E por que eles são selos? Porque eles selam o crente, porque eles marcam o crente, porque eles identificam o crente, eles caracterizam o crente que passou pelo batismo e que ceia constantemente na presença do seu Deus. Então, irmãos, para a gente caminhar para o final, os sacramentos são meios de graça, instrumentos de Deus para abençoar a nossa vida e nos visitar com poder e autoridade por meio do Espírito. Por si só, o sacramento não tem poder, mas o Deus que visita o seu povo na hora do sacramento é um Deus de poder. O sacramento por si só não é santo, mas o Espírito que nos visita, tanto no batismo quanto na ceia, é o Espírito Santo. E ele sempre vem trazendo bênçãos, sempre vem. Então, por isso que é comum, às vezes, a pessoa dizer que durante a ceia é avivada,
é animada, é despertada, a sua fé é acrescentada, sente a presença de Deus. Por quê? Porque foi o suco? Porque foi o pão? Não, porque o Espírito veio com poder, com bênção, veio com uma presença diferente, visitando o seu povo. Mas não é porque o pão e o suco está sendo dado naquela hora, certo? Tem um teólogo que diz assim: como a pregação da palavra de Deus torna o evangelho audível, os sacramentos tornam o evangelho visível, certo? Então a pregação torna o evangelho audível, os sacramentos tornam o evangelho, nos lembram da morte, né? Se tornam visíveis a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Então guarde isso, os sacramentos são um meio que Deus usa, meio de graça. Meuri. Sim. Eu faço distinção, Meuri, ímpio e pessoas que estão declaradamente em pecado ou em disciplina. Eu sou terminantemente contra que tome ceia, certo? Então, para mim, sim, tem que ser crente, batizado no nome do Senhor Jesus e crente, né, dentro do possível, se santificando, lutando contra os seus pecados. Sou contra. Mas eu faço distinção com relação às crianças no seguinte sentido: para as crianças não vai passar de pão e suco de uva, vai continuar sendo pão e suco de uva, não vai ter meio de graça, Deus não vai visitá-las com poder, Deus não vai depositar fé no coração delas, não vai. Mas para mim, tanto que eu faço questão que as crianças fiquem dentro do culto de ceia, para mim é importante que elas vejam. E às vezes aqui na igreja já aconteceu, a mãe vem falar: pastor, na hora da ceia, por estar participando e vendo, o meu filho, a minha filha me pergunta e às vezes pede. Então assim, eu acho que é importante, porque assim como eu digo, para mim criança aprende olhando, para mim criança aprende copiando, para mim criança aprende participando. Então ela vai aprender a louvar louvando, ela vai aprender que é a hora da pregação ouvindo, mesmo que no começo ela corra, faça barulho e demore um tempo. Ela vai entender o que é oração vendo o pai orar, ela vai entender o que é ceia vendo a ceia acontecer. Então eu não vejo, como nada pecaminoso, nem nada de absurdo, se durante a ceia, de forma ali, o pai, a mãe, tem igrejas que dão ceia para crianças, eu não dou ceia para criança, mas se no momento ali, o pai e a mãe compartilhar um pouco, que seja, para mim, para aquela criança, vai continuar sendo pão e suco. Para o crente que tem fé, tem consciência, sabe o que está fazendo, é meio de graça, Deus visita. Tanto que Paulo vai dizer: olha, se você come e bebe sem discernir, não serve de nada, desce para o ventre e vai embora. Então, para mim, o caso das crianças eu olho de forma diferente, apenas como um meio de exemplificar, apenas como um meio delas olharem, começarem a alimentar dentro do coração delas esse desejo. Eu também quero isso, eu também quero participar, eu também quero fazer parte disso. E aí elas vão chegar ao pleno conhecimento de que para fazer parte disso, tem que ser batizada, tem que confessar Jesus, tem que ter fé, tem que ter consciência. E aí os pais vão explicando. Então assim, hoje as crianças sabem tudo, sabem de quase tudo, né? Estão muito avançadas. Então eu acho que é benéfico nesse sentido. Vou dar um outro exemplo aqui rapidinho, Sandro, vou passar para você. Por exemplo, lá no Barreto, houve uma briga durante muito tempo, mas depois foi resolvida. Mas no Barreto, demorou-se anos para se batizar um menino que tinha síndrome de Down. Anos. E toda vez que a ceia passava, ele queria, e não dava, e ele chorava. Depois explicou-se
que na verdade demorou mais para fazer o batismo dele, porque a mãe dele não queria que ele fosse batizado, a mãe dele não é crente. Mas durante muito tempo não se deu a ceia a ele por isso, porque ele não era batizado, porque a mãe dele não queria. Sinceramente, irmãos, ele era um rapaz que tinha autismo, inclusive ele passou até no Fantástico há pouco tempo atrás, uma reportagem que teve sobre autistas que ficaram uma semana numa casa sozinho, vários autistas sozinhos para aprender independência. Ele trabalha, estuda, ele é crente, ele confessa Jesus, e nunca deram. Sinceramente, se eu fosse o pastor do Barreto, eu tinha dado ceia para ele todas as vezes que ele me pedisse, todas as vezes, porque ele era mais crente do que muito crente que tinha lá. Mas você vê que impasse, você vê também que burocracia boba. Falei sobre isso aqui há muito tempo atrás. O pastor do Mutuá, há pouco tempo, uma criança da igreja dele de 9 anos, com câncer, fase terminal, pediu para ser batizado e tomou ceia. Ele batizou, e a criança queria ser batizada na piscina, ele batizou na piscina e deu ceia para a criança. Então há situações e situações. A criança veio a morrer meses depois, dessa criança. Ela ia ser salva, pastor, sem o batismo? Você ia. Mas a criança queria, ela tinha consciência, ela tinha fé, foi um pedido, um momento especial. Então eu acho que são situações e situações. Então repito, o caso de uma criança aqui no culto, vier a comer um pedaço de pão ou beber um pouco de suco, para ela vai ser só um pedaço de pão e um suco de uva, mas para mim é algo que eu acho de suma importância, que a gente está plantando uma semente para que no futuro aquele adolescente um pouco maior possa demonstrar o desejo de querer, e aí ele vai entender certinho. Mas por enquanto é só pão e suco. Mas entendo a sua preocupação para que não se banalize, não vire bagunça, não seja qualquer um, entrou um bêbado ali, a gente vai dar ceia para ele. Eu entendo sim a sua preocupação. Acho que não deve. É aquilo que eu disse. Paulo diz que o homem tem que examinar a si mesmo. Eu, como pastor, o que posso fazer daqui do púlpito é dizer: irmãos, você que é batizado em Cristo Jesus, você que está em comunhão com Deus, você que se autoavaliou e entende aquilo que a gente diz, ninguém é digno. Jesus nos torna dignos de chegar à mesa do Cordeiro. Mas se você se avaliou e percebeu que na sua vida não há nenhum impedimento, eu não tenho como sondar, a não ser que aquela pessoa esteja num pecado declarado, esteja em disciplina, aí sim eu posso ordenar os oficiais, inclusive, que não sirva. Não serve fulano porque ele está em disciplina, eu posso fazer. Mas fora isso, se a pessoa está ali, vem um domingo, falta 3, e ela acha que está tudo tranquilo, está maneiro, é ela que vai responder com Deus. Sandro, encerrou? Próximo. Catecismo Maior 162. O que é um sacramento? Um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua igreja, para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo, para os fortalecer e lhes aumentar a fé e todas as mais graças, ou seja, todas as mais bênçãos de Deus, e os obrigar à obediência. Então o sacramento nos obriga a obedecê-lo, para testemunhar e nutrir o seu amor. Então ele testemunha que ama a Deus, né? E comunhão uns para com os outros também, porque a gente faz isso em comunidade, para distingui-los dos que estão lá fora. Então o batismo e a ceia também nos diferencia dos que estão lá fora. Próximo. Quais são as partes de um sacramento? E aí entra um pouquinho da resposta que eu dei a maioria. As partes de um sacramento são duas. Uma, um sinal exterior, que é o pão e o suco, sinal exterior, a água, e sensível, usada segundo a própria instituição de Cristo. A outra, uma graça interior e espiritual, significada pelo sinal. Ou seja, é possível que pessoas usem o sacramento exterior, mas não estejam sendo beneficiados do sacramento interior e espiritual, que é o Espírito Santo vindo sobre o coração. Então, por isso que há duas partes no sacramento, exterior e interior. Próximo. O que é o batismo? Batismo é um sacramento do Novo Testamento, no qual Cristo ordenou a lavagem com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal e selo de nos unir a si mesmo, ao próprio Cristo,
da remissão de pecados, é um sinal da remissão dos pecados pelo sangue, e da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e ressurreição para a vida eterna. Ou seja, o batismo tem todos esses sinais. Ele aponta para o perdão de pecados, para a ressurreição, para o batismo, para a adoção. Ele aponta para tudo isso. E por ele, os batizandos são solenemente admitidos à igreja. Ou seja, só são admitidos à igreja depois de serem batizados. A igreja visível, né? Admitidos à igreja visível. Porque na igreja invisível, quando o cara confessa Jesus, ele já faz parte da igreja invisível. Já faz parte dos salvos. Confessou, confessa Jesus, aceita Jesus, já está parte, já está dentro da igreja invisível. E entram em um comprometimento público, professando pertencer inteira e unicamente ao Senhor. Próximo. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento, no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Jesus Cristo, é anunciada a sua morte, e os que dignamente participam dele, alimentam-se do corpo e do sangue de Cristo, para a sua nutrição espiritual e crescimento na graça. Tem a sua união e comunhão com ele, Cristo, confirmadas, testemunham e renovam a sua gratidão e consagração a Deus, e o seu mútuo amor uns para com os outros, como membros do mesmo corpo místico. Acho que acabou, né? Queridos, alguém quer falar? Hoje deu, né?